Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marina, eu sou astróloga e hoje a gente vai conversar sobre a importância da casa 4 e o que ela significa no seu mapa astral. Eu sou muito conectada com música. Quem me conhece sabe disso. Tem uma música que nunca sai da minha cabeça quando eu estou fazendo o mapa astral e eu começo a falar da casa 4. My roots always keep me grounded. Roots remind me where I'm from. Even when I'm 1,000 miles away from my roots, I'm home. Ok, gente, acabei com o ouvido de vocês aí, mas eu já disse que eu amo cantar, então de vez em quando eu vou soltar uma musiquinha por aqui. E na música, pra mim, esse refrão dessa música, que se chama Roots, Raízes, é exatamente o que a nossa casa 4 tem ali como do símbolo da nossa vida. A gente precisa lembrar que as casas astrológicas, elas falam tanto de algo externo na nossa vida, quanto da nossa própria natureza. Então, a casa 4, ela vai representar não só a sua natureza mais íntima, como também a casa, né? É tanto a parte real, objetiva, quanto a parte subjetiva, simbólica, ok? Então, a casa 4, ela pode ser a sua casa, ela pode ser a sua pátria. Eu sempre digo que a casa 4, ela é o nosso coração. Então, quando a gente fala simbolicamente, ela é um ponto muito íntimo, muito sensível. Quando eu digo sensível, é nevrálgico, sabe? Tem nervos ali. É fácil da gente tocar na ferida quando a gente fala da nossa casa 4. É uma parte muito emocional da nossa natureza, muito privada. Você vê que o coração da gente, ele é protegido pela nossa caixa torácica aqui, né? A gente fica com o coração protegido, porque ele é o órgão mais importante, digamos assim, ele é muito importante, então você tem que protegê-lo. A casa 4 também é um ponto em que a gente protege, é chamado de imum coeli, ou seja, se a gente for traduzir do latim, seria a parte mais íntima, seria fundo do céu, né? Mas a gente fala fundo do céu, mas eu acredito que seria mais o interior do céu. Então, tem muito a ver com justamente o nosso interior. Pessoas que têm uma casa 4 muito ativada, e quando eu falo muito ativada, eu estou dizendo muitos planetas nessa casa, ou o regente da casa, o planeta que rege o signo no qual a casa está em algum ponto cardial do mapa. Por exemplo, né? Marina Moura, eu tenho Virgem na minha casa 4, ali no imum coeli, o grau que inicia a casa 4. E o regente é Mercúrio, que está em conjunção ao meu meio do céu. Ele está lá na minha casa 10. Então, por incrível que pareça, esse planeta e a minha casa 4 em conexão à casa 10 é muito importante. Lembrando que a casa 10, ela é uma expressão externa e a casa 4 é uma expressão interna. Eu falo muito sobre feminino e masculino nesse canal, as energias feminina e masculina, e isso é muito bem representado, digamos assim, pelo interior da casa 4 e pelo exterior da casa 10. Então, as pessoas que têm muita coisa acontecendo nessa casa tendem a ser muito protetoras da sua vida privada. É aquela galera que não gosta muito de postar foto na internet, que gosta de ter ali a sua vida íntima preservada, ok? Não gostam muito de se expor, não são fáceis da gente conhecer, não se entregam facilmente, são pessoas mais fechadas mesmo. A busca de quem tem a casa 4 em ênfase no mapa é a busca pelas raízes. Então, muitas vezes o que a gente vê em quem tem essa casa envolvida com questões mais complexas é uma busca pela segurança. São pessoas que de alguma maneira viveram uma vida muito inconstante, ou às vezes acabam acabam fazendo escolhas muito inconstantes na vida, e parece que elas estão sempre buscando segurança, ok? Sempre buscando criar essas raízes,
criar essas memórias. São pessoas que se importam muito em criar uma família, em ter estrutura para ter uma família, né? Em construir uma estabilidade para si, principalmente emocional, uma estabilidade psicológica também. Por isso que eu digo que quando eu vejo uma casa 4 muito ativada, eu sei que aquela pessoa ela é mais orientada para dentro do que para fora, né? Assim como quando eu vejo a parte ali da casa 10 muito cheia, eu sei que aquela pessoa ela tem um senso de realização do lado de fora. A pessoa que tem muito a casa 4, ela tem muita realização, ela tem uma busca muito grande pela realização da sua própria satisfação emocional. Não é necessariamente a vitória no mundo, mas é a vitória dentro de si. O seu conforto, a sua sensação de estar confortável. Tem a ver com a ligação dessa casa com a Lua e com o signo de Câncer, que é só sobre conforto, né? Então, as pessoas que têm realmente uma casa 4 muito ativada buscam estabilidade, buscam segurança e buscam conforto. A casa 4 fala de ancestralidade também, justamente porque ela representa a base de onde nós viemos, certo? Então, ela não só vai representar a nossa família e aquilo que nos traz segurança. Eu sempre digo, se você quer se sentir mais seguro, além da Lua, né, de saber as atividades da sua Lua, o que seria interessante, dá uma olhadinha também na sua casa 4 e veja o signo que está lá. Você vai se sentir mais seguro em momentos de atividades que te lembrem esses elementos do signo da tua casa 4, provavelmente porque são elementos que estavam envolvidos na sua infância. Se você teve uma infância satisfatória, ok. Se você tem problemas na infância, se você teve memórias difíceis, isso vai estar mostrando na casa 4. Tá? Quando a gente tem ali a Lua na casa 4 fazendo uma quadratura com Saturno, ou a gente tem Saturno na casa 4 fazendo quadraturas com outros planetas, principalmente a Lua, o Sol, ou Plutão na casa 4, muitas vezes representando uma infância muito conturbada. Urano na casa 4 pode significar muitas mudanças ali na infância, uma sensação de inconstância na vida daquela criança, na vida daquela pessoa. Para além disso, como eu estava falando, a gente tem a ancestralidade. Então, assim como a Lua, a casa 4 mostra quem são os nossos antepassados, quem foram as pessoas que nos permitiram estar aqui. Eu faço essa análise muito quando eu faço o mapa de energia feminina, em que eu vou falar não só sobre a casa 4, mas sobre a Lua, a ancestralidade da gente, né, como mulher. Então, o signo onde a Lua está mostra que tipo de mulheres, de que tipo de mulheres a gente herda a nossa genética, digamos assim. Eu, com a minha Lua em Sagitário, provavelmente sou herdeira aí de Amazonas, né? Mulheres viajantes, mulheres que saíram de um lugar para ir para outro, mulheres que que queriam conhecer outros lugares, mulheres muito conectadas com a sabedoria também. Então, dependendo de onde está a sua Lua e de onde está a sua casa 4, a gente tem essa noção, né? Quando temos planetas muito complicados, assim, mais complexos, por exemplo, Plutão representa crise. Então, se ele está na casa 4, você pode vir de uma longa linhagem de pessoas em crise, ok? Pessoas na casa 4, Plutão ele é assim, gente, se ele tá na casa 1, na casa 4, na casa 7 ou na casa 10, ele vai trazer um senso de transformação, e transformação só acontece quando há uma crise. A gente não se transforma se a gente não passa por alguma necessidade de transformação. E geralmente a necessidade de transformação surge a partir de uma crise na nossa vida. E quando a gente fala da casa 4 especificamente, essa crise envolve família. Então pode envolver divórcio, pode envolver papai e mamãe brigando, né? Se a gente tem o Sol na casa 4 fazendo uma quadratura com a Lua, clássico aspecto de divórcio. A casa 4 também vai falar sobre os valores de família, os valores que a gente aprendeu em casa, ok? Claro, gente, levando em consideração o mapa como um todo. Eu sempre digo para vocês que o mapa ele tá todo conectado. Então não adianta a gente querer analisar uma casa por um aspecto, Você tem que olhar o mapa inteiro e ver como é que aquela casa tá em interação com o mapa. Só um astrólogo pode fazer isso por você. Ele não vai te falar assim, casa 4 em Virgem, blá blá blá, casa 4 em Libra.
Isso aí é muito limitado. Tem que ver o que está acontecendo naquela casa 4 ali. Sempre, para mim, a casa 4 muitas vezes mostra um lugar dentro da gente em que a gente se recarrega. Então, muitas vezes, para você recarregar a sua energia para lutar do lado de fora, digamos assim, é bom você fazer algumas atividades envolvidas com a sua casa 4. Aí depende do qual signo que está ali. Quando a casa 4 está muito ativada, Vênus na casa 4, Sol na casa 4, Mercúrio na casa 4, a pessoa tende a ser bem menos comunicativa. É um trabalho muito importante que eu já fiz com clientes meus que têm a casa 4 complicada, um pouquinho aflita, né, de fazer com que essas pessoas se exponham mais, busquem mais o mundo de fora, busquem mais interação com as outras pessoas. Lembrando novamente que isso é uma coisa que eu vou ter que olhar o mapa inteiro para poder falar. O que acontece muito na minha prática é que eu pego uma pessoa que tem vários planetas na parte de baixo do mapa. Então você tem, e especificamente no segundo quadrante, e essa galera é uma galera mais, apesar de muito criativa muitas vezes, porque tem uma casa 5 forte, são pessoas que tendem a estar mais voltadas para dentro, né? Principalmente quando há um stellium na casa 4, ou seja, quando a gente tem mais de 3 planetas na casa 4. É difícil, às vezes, tentar chamar essas pessoas para o mundo de fora. Então, às vezes, tem uma timidez muito grande, né? Muito ensimesmado, ou seja, não consegue interagir com outras pessoas, não consegue se expressar talvez da maneira como gostaria, se manifestar no mundo. Então é necessário às vezes a gente puxar um pouquinho essa pessoa para atividades mais que desafiem um pouco ela no mundo, ou seja, cursos, teatro, falar em público. Isso é interessante e importante para essas pessoas que podem ser muito acomodadas às vezes, ok? Nessa busca pela segurança, pessoas com a casa 4 muito ativada, dependendo do que está ativando essa casa, ok? Se for Urano ali, não é isso. Podem ser pessoas que são muito acomodadas. Lembrando que a casa 4 também representa a casa, né? A sua casa. Então, pessoas que têm uma interação muito grande com a casa 4 podem ser muito caseiras. Têm um certo prazer nas coisas de casa. Assim como a Lua na casa 2, eu vejo a casa 4, muitas vezes quando Vênus está na casa 4, ou a gente tem alguma questão financeira envolvendo a casa 4, são pessoas que podem trabalhar muito bem de casa, né? Construir aí um sistema financeiro de trabalho dentro de casa. A 4 ela é essencial a gente conhecer porque ela fala da base do mapa. Todos nós temos uma base. A gente não sai de lugar nenhum, independente de você ter uma boa relação com seus pais ou não, com a sua família ou não, independente de você ser órfão ou você você vir de uma família grande, cheia de pessoas, né? Aquela família que nos natais e nos eventos de família é sempre muita gente, sempre muito divertido. Que você vem de uma cultura mais fechada, mais fria, digamos assim, né? Isso também tem uma consequência. Existe um filme Casamento Grego, que vocês vão entender o que eu quero dizer. A família, ela é uma parte, e ela é uma parte muito essencial da gente. Ela é o que você é, sem você saber. Tanto para o bem quanto para o mal. Então, muitas vezes a gente tem padrões de comportamentos na nossa vida que a gente aprendeu com os nossos pais, que a gente aprendeu na nossa casa, e que não é quem você é, mas você adquiriu aquilo. Então, fazer uma profunda reflexão, avaliação disso também é importante quando a gente tem uma casa 4 muito ativada no mapa. Sempre vai nos perguntar de onde eu vim, né? De onde eu venho e o que eu quero construir para mim. Em que tipo de solo eu crio raízes, né? Em que tipo de solo eu coloquei as minhas sementes, né? E que tipo de semente eu fui a partir dos meus pais, dos meus antepassados. Então, de certa maneira, essa casa, ela traz justamente por ser a casa que está bem aqui, bem na estabilidade do mapa, digamos assim, ela vai ser uma casa que pode tanto
trazer uma segurança muito grande para aquela pessoa ou uma insegurança muito grande para aquela pessoa. E aí, realmente, só olhando o mapa inteiro para a gente ter uma noção, mas em geral ela sugere ali até mesmo um temperamento quando ela está muito ativada. Pessoas mais quietinhas, mais fechadas, mais reservadas principalmente. Vocês me fizeram algumas perguntas sobre essa casa lá no Instagram e eu anotei aqui, né? A Bia perguntou sobre, primeiro, ancestralidade. Eu já falei que sim, ela tem uma conexão com o que a gente recebeu dos nossos antepassados, ok? E ela também perguntou sobre nó do sul nessa casa. Bom, se o nó do sul, em geral, tá? Tem que olhar o grau, teria que olhar o mapa, mas vamos dizer que o nó do sul tá ali dentro da casa 4. Então, o nó do norte está na casa 10. Então, a gente tem ali um caminho para o mundo. Né? Lembrando que o nó do sul, de uma maneira bem simples, ele significa a nossa realização nesse mundo aqui, na minha visão. Ele tem a ver com a fome que a gente tem de se realizar. Então, se o nó do norte, ele é a nossa fome de realização, o nó do sul é aquilo que talvez a gente tenha que abandonar. Então, se o nó do norte é aquilo que a gente tem que viver e ser, adquirir algumas daquelas habilidades, daquelas qualidades para alcançar o nosso sucesso como pessoa, né? Então, é lógico que você tem que abandonar um pouco as características e os valores do nó do sul. Lembrando que você tem que contar com o signo, ok? Tem que saber qual é o signo, mas vamos dizer que esteja na casa 4. Então, existem valores muito... Por exemplo, eu diria que uma pessoa com nó do sul na casa 4, nó do norte na casa 10, ela poderia morar em outro país. Ela poderia ter que viver em outra pátria, entende? Ela precisa criar em si qualidades de alguém que busca realização externa, que busca reconhecimento. Não basta apenas viver dentro de si, guardar os talentos para você, ficar quieta com as suas habilidades. Você precisa ir para o mundo, expressar e manifestar esse propósito, essa vocação que você tem. E você pode, por causa do nó do sul, ter um conforto muito grande em se esconder, esse nó do sul na casa 4. Então, você tem que ter cuidado para não se esconder nessa vida. Não é o seu propósito com o nó do norte na casa 10. O seu propósito é se colocar no mundo, ok? A Larissa me perguntou se essa casa, ela pesa muito no mapa, casa 4. Pesar não é bem a palavra, certo? Ela é uma casa importante. Ela faz parte das casas angulares, que vão falar ali do nosso norte, sul, leste, oeste, de direcionamento da nossa vida. Ela tem uma identificação muito grande com o nosso passado, as nossas memórias. Então, é importante conhecer essa casa. Se existem planetas e existem aspectos aflitos acontecendo dentro dessa casa, aí sim a gente precisa entender o que está acontecendo, porque pode realmente pode estar pesando questões da infância muito ali. Então aí sim a gente pode encarar essa casa como algo que precisa de muita atenção no mapa. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje, né? A minha florzinha já está quase lá embaixo, meu cabelo é liso, então ele vai escorregar. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Não tem... Essa casa é como todas as casas da água. Casas da água são casas complexas, porque a água, o elemento água, ele é complexo, né? O fogo é muito simples, o fogo é o fogo, o ar é o ar, a terra é a terra. A água não é simples, por isso que os signos da água, eles não são fáceis de serem compreendidos, assim como as casas da água também não são. Então, é um daqueles posicionamentos que a gente sabe o que significa. Eu tenho ali outros elementos que eu uso na minha interpretação que são mantidos no momento do meu trabalho, né? Eu não vou também entregar todos os meus segredos, né? Mas, basicamente, você vai ter que olhar o mapa e ver o que o mapa está te contando sobre aquela casa 4 em relação a todo o resto. Então, é um daqueles posicionamentos, por ser muito complexo e
A gente sabe o que significa, mas significa muito mais do que isso que eu tô falando aqui nesse vídeo, dependendo do que eu vejo no seu mapa, ok? Meus amores, um beijo, fiquem com Deus, a gente se vê no próximo vídeo.